Fala, galera, e aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moralzinha? Já se inscreveu? Pô, vamos lá, www.mauroleão.com.br. Pô, vamos fazer o canal crescer, batemos aí 52 mil inscritos. Vamos devagarinho, mas estamos crescendo aí graças a vocês, beleza? Obrigadão mesmo pela moral aí. Compartilha, dá seu like, se inscreve. Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Robimar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueiro, ou então ligue 3017-9797. Fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial por aquele precinho para vocês, beleza? Galera, confesso para vocês que quando eu vi a escalação do Vasco sem o Verratti, sem o Coutinho, eu falei, nossa, o Vasco vai tomar uma varada do Palmeiras hoje. Os dois jogadores foram poupados porque o departamento médico detectou que eles poderiam sofrer lesões e que estão precisando dar uma descansada. E eu achei que ia ser uma moleza para o Palmeiras, né? Porque o Vasco não vem bem. Mas não, cara. O Vasco, olha, eu vou falar uma parada. O Vasco perdeu por 1-0 e eu achei o resultado muito, muito injusto. O empate teria sido de bom tamanho para esse jogo de Vasco e Palmeiras lá em Brasília. O Vasco foi para dentro, não se acovardou, perdeu várias oportunidades. O Lloyd perdeu 2 gols. O João Vitor, aos 45 do primeiro tempo, o Everton, goleiro do Palmeiras, fez uma lambança, a bola sobrou para o João Vitor encobriu ele e o Giai salvou de bicicleta já quase dentro do gol do Palmeiras. Pô, eu achei que o Vasco foi corajoso, foi para dentro e conseguiu mesmo fazer um jogo pau a pau com o Palmeiras e acabou perdendo num vacilo inacreditável do Vitor Hugo. Cara, vou falar uma parada para vocês, essa história de time sair jogando, do goleiro sair jogando com os zagueiros dentro da área, cara, isso aí é de um risco. Pô, tem que ser uma defesa muito bem afinada, tem que ser jogadores muito bons de bola, porque a qualquer momento, uma pressão alta, cara, os caras acabam fazendo uma lambança e foi o que aconteceu com o Vitor Hugo. Pô, o Léo Jardim passou para ele ali, quase ali dentro da pequena área, ele foi tentar sair jogando, perdeu pro Estevão. O Estevão tocou para o Vitor Roque sozinho dentro da área. Vitor Roque só teve o trabalho de tocar para gol, por um vacilo que acabou matando o Vasco aí. Uma partida que o Vasco poderia ter até se dado bem. Se arruma um empate com o Palmeiras não seria um resultado ruim, muito pelo contrário. E o Vasco acabou derrotado aí por causa de um vacilo do Vitor Hugo. Mas o Vasco tem que decidir logo essa questão de treinador. Está se falando muito aí no nome do Fernando Diniz, né? Se eu não me engano, o Fernando Diniz levou o Vasco ao rebaixamento. É um nome que é muito dividido em São Januário. Muitos gostam, outros não. E tem que contratar logo um treinador, porque ficar com interino, ou então efetiva logo o Felipe, né? Porque esse papo de interino acaba não dando certo, gera uma baita instabilidade no time. Mas a torcida do Vasco melhorou. O Vasco melhorou muito depois da saída do Carelli. Outro time. Pô, se fosse o Carelli contra o Palmeiras, ele ia botar 30 jogadores dentro do gol, 40 ali na cabeça de área, ia jogar numa retranca tremenda e o Vasco ia jogar um jogo de ataque contra a defesa. E não foi o que aconteceu isso. O Vasco merecia ter saído com pelo menos um pontinho dessa partida. Mas futebol tem isso, né? Jogo contra time grande, entre dois grandes, primeiro vacilo, primeiro erro, acaba resultando em gol. Mas foi muito injusto, o Vasco só perdeu por causa desse vacilo aí. Léo Jardim fez grandes defesas, defesaças, baita de um goleiro, mas o Everton também do Palmeiras salvou o Palmeiras em alguns momentos. Foi um jogo muito movimentado, eu gostei. Valeu? Dá moral aí, dá seu like, compartilha. Fui! Deu!